Bom, pessoal, retomando a nossa aula, vamos para a resolução das questões que vocês pediram. Lista avaliativa 2, questão 4. A questão diz o seguinte: determine a equação da curva cujos pontos distam do ponto 2 e 1 de 5. Ou seja, a distância desse ponto, a distância de qualquer ponto que pertence a essa curva que a gente vai encontrar, tem distância igual a 5 do ponto 2 e 1. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente deve encontrar todos os pontos x, y do plano cartesiano, tais que a distância de x, y até o ponto 2 e 1 é 5. E que encontrando essa relação, eu acho a equação da curva. Como eu estou falando aqui de distância, eu vou usar a fórmula de distância entre dois pontos, que diz o seguinte: dados dois pontos A e B, o A com coordenadas x de A e y de A, e o B com coordenadas x de B e y de B, a gente tem que a distância de A até B, ou seja, do ponto A até o ponto B, é a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a distância do meu ponto x e y até o ponto 2 e 1 seja 5, que é o que ele me disse na questão. Pega essa relação, jogo na fórmula. Olha só, a distância do ponto x e y ao ponto 2 e 1 tem que ser 5. Jogando na fórmula, esse aqui seria o ponto A, esse aqui seria o ponto B. Então, vai ficar, ó, x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, igual a 5. Como aqui é a raiz quadrada, eu posso elevar ao quadrado dos dois lados, dos dois membros. O quadrado vai cancelar com essa raiz, e aqui vai ficar 5 ao quadrado. Mas observe o seguinte: como aqui está ao quadrado, 2 menos x ao quadrado é igual a x menos 2 ao quadrado. Do mesmo jeito, y menos 1 ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado. Portanto, eu posso reescrever essa equação bem aqui, nesse formato. E, para quem lembra, isso aqui é a equação reduzida de uma circunferência com centro em 2 e 1, no ponto 2 e 1, e raio 5. E faz sentido. Quando você pergunta, eu quero a equação da curva, onde todos os pontos que estão nessa curva, a distância deles até o ponto 2 e 1 é 5. Então, tem que ser uma circunferência. Então, a solução está aqui, a equação. A equação é de uma circunferência de centro em 2 e 1 e raio 5. Essa aqui. Me pediram também a questão 5. Só que a questão 5 tem letras A, B, C e D. Eu fiz a letra A, que com a letra A é uma dica para como vocês podem fazer as outras. Então, ó, ele diz o seguinte: seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x. Ele quer que você mostre que isso aqui é verdade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro membro, que é isso aqui, e vou desenvolver esse primeiro membro. Se eu conseguir chegar nessa relação aqui, então isso aqui é verdade. Se eu não conseguir chegar, é porque é falso. Então, tá aqui, ó, seno de 2x. Eu só consigo lembrar de quê? Da fórmula do seno da soma de dois arcos. Se aqui tem 2x, então isso aqui é x mais x. A fórmula do seno da soma diz o seguinte: dados dois arcos A e B, o seno de A mais B é seno de A vezes o cosseno de B, mais seno de B cosseno de A. Então, como aqui é seno de 2x, eu vou tomar o A igual a B e os dois igual a x.
Então, o seno de 2x, ele é o seno de x mais x. E aí eu jogo aqui na fórmula. O primeiro é x, o segundo é x também. Então, vai dar seno de x vezes cosseno de x, mais seno de x cosseno de x. É duas vezes a mesma coisa. Então, o seno de 2x é duas vezes o seno de x cosseno de x. A mesma coisa você vai fazer com os outros. Na letra B, que usa o cosseno de 2x, você vai lá no material. A coceira na minha mão, acho que vai até dinheiro que está vindo para mim. Na letra B, usa o cosseno de 2x. Você volta no material que o professor postou, procura a fórmula do cosseno da soma, que vai ficar cosseno de A mais B, quando você usa a mesma ideia aqui, toma o A e o B igual a x, vira cosseno de 2x. Veja qual é a fórmula que gera lá. E aí você vai conseguir fazer. Da tangente, você usa que a tangente de x é igual a seno dividido por cosseno. E aí você desenvolve e vai dar certo também, né, nas outras. Então, isso aqui não tem muito segredo. Essas identidades, você vai ter que usar as fórmulas. Aplica a fórmula e isso aqui sai direto. Tá bom? Na questão 7 tem letras A, B e C. Eu vou fazer a letra A, que é para dar a ideia para vocês de como fazer. Na 7ª, ele diz o seguinte: se f de x é uma função ímpar e g de x é uma função par, mostre que h de x, que é igual a f vezes g, é uma função ímpar. Ou seja, ele quer que você mostre que a mesma propriedade que vale para números naturais vale para funções, desde que elas tenham essas características de serem ímpar ou de ser par. Então, lá nos números naturais, se você tem um número par e multiplica por um número ímpar, o produto é par, né? Vixe, não é mesmo? Desculpa, falei besteira agora. Então, vamos usar a propriedade que vale para a função. Não é a mesma coisa de número, não. Viu? Então, ele quer que você mostre que se uma função é par e a outra é ímpar, o produto das duas é ímpar. Então, vamos usar a definição de função par e função ímpar. A definição é a seguinte: uma função f ela é dita par quando, se eu pegar o f de x e ele é igual ao f de menos x. Uma função f ela é dita ímpar quando o f de menos x é igual a menos o f de x. Ou seja, quando você consegue tirar esse sinal daqui de dentro e botar para fora da função. Tá? Então, desse jeito, quem é o h de menos x? Porque nas duas relações aparecem o f de menos x. Ó. Então, eu vou pegar a função no menos x. Se o resultado dessa operação der, como eu estou pegando o h de menos x aqui, quando eu aplicar aqui, se eu pegar o h de menos x e o resultado der h de x, é porque o h é par. Se o h de menos x for levado no menos o h de x, é porque ela é ímpar. Então, quem é o h de menos x? Eu vou olhar bem aqui na questão. H de x, né? F de x vezes g de x. Então, se o h quando for o h de menos x, vai ser f de menos x vezes g de menos x. Só que pela definição da questão, a minha f ela é o quê? Ela é ímpar. Se ela é ímpar, o f de menos x é menos o f de x. Então, ó, f de menos x é menos o f de x. Na minha questão, g de x é par. Então, se ele é par, então, tomando, em vez de f aqui, tomando g de x é o mesmo g de menos x. Então, está aqui, g de menos x é igual a g de x. Então, na questão, o h de x não é isso? Mas eu cheguei em quem? Em menos ele. Então, isso aqui é menos h de x. Como o h de menos x é menos o h de x, isso entra na definição de função ímpar. Então, h de x é ímpar do jeito que a questão pediu para eu fazer. Beleza, pessoal?
E acabou. Peguei essas três para fazer. Foi o que deu tempo de fazer, porque eu estava com o tempo muito corrido. Tá bom? Perguntas? Deu para entender? Ficou mais claro a ideia? Sim, professor. Ficou, né? Melhorou? Graças a Deus. Pronto. Então, com essas ideias aí, vocês vão conseguir fazer as questões 4, 5 e 7, que estavam com mais dificuldade. A dica para a questão 8 é usar a mesma relação da questão 7. Então, você usa essa mesma relação e tem um detalhezinho no expoente. Para expoente par é uma coisa, para expoente ímpar é outra. Então, tá aí a dica da questão para resolver a questão 8. Deu para entender? Pronto. Espero que tenha clareado um pouco as ideias de vocês. E eu vou encerrar a gravação e a gente se encontra na próxima aula.